Olá, amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa palestra virtual da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. E hoje o tema que vamos conversar durante 30, 20 minutos, antes de abrirmos para perguntas, é um tema muito intrigante, é a meditação. Esse tema não foi gratuito, que nós colocamos um ponto de interrogação nele. Ou seja, nós vamos refletir sobre o tema meditação. Em primeiro lugar, antes de entrarmos diretamente no tema, é importante que tenhamos em vista o potencial do ser humano. O ser humano não é apenas a face visível da sua manifestação. O ser humano é muito mais do que isso. Existe um aspecto dentro de cada um de nós, um aspecto muito além da nossa individualidade, dos nossos conflitos diante do mundo, um mundo que se confronta com a nossa visão de mundo particular. Essa outra possibilidade, esse enorme potencial de forças, é uma consciência universal, que cada um de nós, sem exceção, traz dentro de si como um elemento latente, como um elemento em estado potencial, um elemento que pode possibilitar um novo desenvolvimento ao ser humano, de tal forma que ele avance além da sua individualidade e atinja um estado de plenitude, de conexão com o todo, com a divindade. A doutrina universal sempre tratou esse elemento de forma simbólica, porque é impossível atingir esse elemento de forma direta para a consciência comum. No Oriente, esse elemento foi conhecido como a flor de lótus. No Ocidente, para os Rosa-Cruzes, esse elemento foi conhecido como a rosa, ou mais modernamente, o átomo centelha do espírito. Então estamos diante dessa grande potencialidade e dessa grande possibilidade humana de estarmos diante dessa dualidade. Um ser humano natural, somos nós, como nós conhecemos, os nossos limites, as nossas individualidades, e um potencial que está em estado latente. E aí, investigamos a ideia original da meditação. A palavra meditação, no latim, ela significa retorno ao centro, retorno à questão mais profunda. E essa ideia original, ela é totalmente afim à ideia da doutrina universal do ser humano, que precisa retornar para o seu princípio divino original, para, a partir desse retorno, reconhecer em si mesmo um potencial de força, um potencial de energia que permite retransformarmos, reconectarmos a uma ideia original. Essa ideia é a ideia original do meditar, do retorno ao centro. Contudo, conforme havíamos dito, duas consciências convivem, uma muito evidente, uma muito clara, que podemos chamar de consciência eu, e uma que se manifesta de forma muito sutil, não tão evidente a consciência comum, que podemos chamá-la de consciência espiritual, ou consciência da rosa. No passado, a ideia de meditação era a ideia de tentar atingir essa condição. Hoje, o que vemos, o ser humano, de uma maneira geral, ele buscando, a partir da sua consciência natural, um elemento que está além dessa possibilidade. E aí, nós verificamos o relacionamento que existe entre a meditação, como vem sendo realizada atualmente, e a própria consciência natural individual ou egóica do ser humano. Qual é a característica principal da consciência, nossa consciência individual, que podemos chamá-la de consciência natural, consciência individual, consciência separada da ideia original, a nossa consciência de identificação com o nosso ego? Nós nos caracterizamos, a partir dessa consciência,
como um ser que é treinado, é condicionado, aprende técnicas que permitem atingir um determinado objetivo. Isso vale desde uma criança pequena na sua sala de aula até alguém que, por uma necessidade interna de atingir uma paz que ainda não sente como uma presença interna, precisa de um elemento externo, uma técnica para atingir essa paz. E aí, estamos diante desse aparente paradoxo entre uma meditação em sua ideia original, que era a ideia de retorno ao princípio, e a forma como vem sendo utilizada algumas práticas para dar à nossa consciência natural um elemento de melhor adaptação, maior paz, maior serenidade, o que não existe nada de errado nisso. As pessoas têm que buscar isso mesmo, paz, serenidade. O problema, nesse contexto que nós estamos colocando, é que uma meditação utilizada dessa maneira, ela apenas reforça essa condição individual do ser humano. E essa potencialidade espiritual que cada um de nós tem dentro de si não é atingida. É encapsulada por um ego cada vez mais poderoso que passa a controlar não só as relações de vida, porque a nossa tentativa é sempre essa, controlar a nossa relação amorosa, controlar a nossa relação profissional, controlar um país, controlar. A grande ambição da consciência individual é ter tudo sob controle. E essa forma de meditação, que tem graus até na yoga, é uma tentativa de controlar as ondas cerebrais. Controlar as ondas cerebrais, que a ciência ela já tem uma identificação, tem uma análise sobre o comportamento dessas ondas cerebrais. Existem raios de ondas cerebrais que atingem determinados objetivos. Por exemplo, a ciência diz sobre as ondas gama, que é o momento em que a nossa mente está mais ativa, mais reflexiva, mais intensa de pensamentos e tentativas de solucionar problemas. Uma onda mais leve, a onda beta, ela também é uma onda ativa, de mente ativa, porém, ela não é tão intensa quanto a gama. O estado alfa é um estado que as pessoas às vezes falam em entrar em alfa, porque é um estado de onda cerebral em que espontaneamente o ser humano pode entrar quando ele está em um estado reflexivo. A teta é um sonolento, é como que um estado sonolento. E a delta, finalmente, é um estado de um dormindo, sonhando. A questão é que quando se atinge por meio de uma meditação forçada, por meio ao impulso de uma técnica, essas ondas cerebrais que nos colocam com a consciência de vigília menos desperta, porque se na onda gama e na beta a consciência de vigília está mais atenta, da alfa, teta e delta, essa consciência de vigília não está plena, ou seja, a consciência individual não está plena. Ao atingir esses estados de meditação profundo, forçado, o ser humano ele abre um elemento que, do ponto de vista até espiritual, é, hoje em dia, até em certo sentido, comprometedor com o futuro desenvolvimento espiritual. A pineal, ela se abre para o velho. Nós temos, além dessa consciência dual, uma consciência que pode ser chamada do nosso karma individual ou do nosso ser aural. É o grande senhor que nós temos próximo à nossa consciência de todo um conhecimento natural dessa ordem de natureza.
A utilização sistemática da meditação para atingir paz, serenidade, ela fragiliza o raio de fogo da pineal, o campo protetor da pineal, e permite que o subconsciente ele tome posse do eu consciente. O que liga o ser humano ao seu passado e fecha, quase que de forma dramática, uma grande potencialidade de desenvolvimento, de um futuro desenvolvimento do novo homem. Da mesma maneira que não existe nenhum impedimento, nenhum problema grave para aquele que quer realizar isso, que quer atingir o conhecimento que está presente no seu ser aural, para aquele que quer realizar uma paz de forma forçada, reforçando a sua condição individual egóica, não existe nenhum problema para aquele que quer isso. Mas para aquele que quer encontrar uma saída definitiva, que se reconhece como um ser que precisa sofrer um processo de mudança fundamental, para um ser que precisa buscar dentro de si a origem da sua real existência, esses processos são inadequados. Pelos mesmos motivos como foram colocados. Ou eles funcionam como um reforçar de uma consciência individual que precisa sofrer um processo de transmutação, ou funciona como uma conexão com essa consciência poderosíssima, mas a subconsciência que traz todo um passado kármico para a consciência individual. E aí qual é a solução? Qual é a alternativa? Amigos, a única alternativa para aquele que quer buscar a sua origem, que quer fazer uma transformação fundamental no seu ser, é reconhecer em si mesmo a própria ideia original da meditação, que é buscar no seu centro o elemento fundamental que simbolicamente aqui nós temos, a rosa. E esse processo é um processo que é possível de ser realizado. Ele não precisa de suportes externos, de exercícios, de técnicas que dão segurança e reforçam a consciência individual. Ele é um processo passível de ser realizado desde que tiremos o que impede a sua manifestação. Isso é muito interessante. Deus não abandona a obra de suas mãos. Logo, essa consciência divina, ela só não é percebida pelo ser humano porque ele está tão fixado em sua própria identidade natural que ele não percebe, ele não abre a possibilidade, não realiza aquilo que Buda chama de desapego, não se desapega de si mesmo. E o processo de desapego é um processo que não tem uma complexidade profunda, mas é um processo que exige coragem do candidato. Ele parte da ideia do autoconhecimento. O autoconhecimento, e esse elemento é a chave do início do processo iniciático de todas as escolas espirituais fidedignas. A doutrina universal fala: homem, conhece-te a ti mesmo. No Evangelho nós ouvimos falar: meu povo se perde por falta de conhecimento. E que conhecimento? E que conhece a ti mesmo está sendo colocado? É aquilo que está mais perto do que mãos e pés. É a consciência do ser humano. Por isso que também vemos na música moderna autores como, por exemplo, o Gilberto Gil, que nos diz naquela música: se eu quiser falar com Deus, e ele diz: tenho que me ver medonho, apesar do mau tamanho, acalmar o meu coração. Essas figuras, esses elementos, essas tradições, elas dão a grande chave de saída para o ser humano, para ele se transformar com o pé firme no presente, mas com potencial de desenvolvimento de um novo homem, do futuro. E não preso ao conhecimento do passado, preso ao seu subconsciente do passado, preso a práticas passadas, que talvez tenham sido úteis ao ser humano, mas que hoje elas se tornam impedimentos, dificultadores e não reveladores. O estado de consciência humano, o estado de consciência que atingimos, o grau de transparência que vemos hoje nas relações humanas,
É um grau tal que nos permite afirmar com certeza: nós temos os elementos suficientes e necessários para realizar esse processo, que se inicia a partir do autoconhecimento. Vamos ver se temos algumas perguntas, e se tiverem algumas perguntas, nós vamos tentar responder, senão nós vamos conversar um pouco mais. O Francivaldo Jorge pergunta: qual é o elemento de que o ser humano busca incessantemente? O que a Rosa Cruz diz a respeito? O ser humano, obrigado, meu amigo, essa pergunta é fundamental. Essa é a grande questão. Por que esse buraco dentro do nosso coração? Porque depois de tanto desenvolvimento, ciência, arte, religião, tanto desenvolvimento tecnológico, e vejam bem, voltados para fora. Esse vetor, essa forma condicionada de olhar os fenômenos para fora, é o grande falso dilema que o ser humano colocou dentro de si próprio. Ele olha para o seu governo, ele olha para a sua família, ele olha para a ciência, para os desenvolvimentos científicos, e vê nesses movimentos que são movimentos necessários, importantes, mas ele vê nisso o seu preenchimento pleno. Então, a busca fundamental que o ser humano busca, que é preciso encontrar, é preciso achar, é exatamente isso. Se reconhecer em primeiro lugar como um ser dual. Daí não tem problemas morais. O bem e o mal passam a ter todo um sentido relativo. Porque o ser humano é um ser, sim, natural, egóico, com essa individualidade. Mas ele não é só isso. Esse não é o seu único elemento. Senão estaremos presos, perdidos eternamente nesse carrossel que vivemos a nossa vida, que é o nascer, crescer e morrer, dia, noite, sol e lua, enfim. Para além disso, existe um elemento que é o elemento que permite uma verdadeira revolução, uma verdadeira mudança. E esse elemento que é o grande mistério humano. E é o mistério menos misterioso possível. Porque esse mistério sempre esteve de fácil acesso à humanidade. Nós vemos no taoísmo, nós vemos no budismo, nós vemos no cristianismo, em todos os grandes movimentos, esse elemento fundamental da dualidade ele é colocado. Mas o condicionamento humano, ele impede que se manifeste. E qual é o condicionamento humano? Qual o problema? É a tendência de querer resolver um problema com o viés incorreto, com o viés da satisfação, com a própria identificação com o seu eu. Quem se aquieta, silencia, como diante de um grande lago, esse lago que a gente pode chamar do nosso corpo astral, nosso corpo de desejos, que é um aspecto tratado no esoterismo, ele pode perceber na profundidade, sem nenhum artifício, não é preciso artifício, perceber o elemento fundamental de mudança. Esse é a grande busca humana. Esse é o grande momento da humanidade, que é propício a essa busca. Obrigado. Outra pergunta do Cleison Soneca. Como praticar essa meditação em nossa rotina? É viável pequenas meditações efetivas? Questão muito boa. Na verdade, o estado de meditação original é um estado de atenção. Se nós estivermos atentos a nós mesmos, só isso, não de forma forçada, porque o grande risco é exatamente isso, é forçar, é condicionar e criar um novo condicionamento. Se nós estivermos despertos, atentos, de forma muito singela e muito sincera, com ações e reações. Um exemplo muito simples que nós podemos perceber na nossa vida são as reações que nós causamos. Esse é um elemento prático que a gente pode já capturar. Quantas vezes nós nos surpreendemos como fomos mal compreendidos? Por que mal compreendidos?
Porque recebemos uma reação desproporcional à ação que nós acreditamos que tomamos. Provavelmente, nessa incompreensão existe inconsciência. E essa é a grande questão. Essa pequena meditação diária, meditação que não é um elemento que podemos fazer de forma forçada, é a atenção. Atenção às causas do movimento. E esse processo de aprendizado é um processo muito poderoso. Porque, na verdade, essa consciência divina, essa consciência alma, sem que saibamos no primeiro momento, ela vai se manifestando de forma consciente a nós. À medida que um processo iniciático vai avançando, ela funciona como um espelho para a nossa consciência. Nós começamos a observar quem nós somos. Então, esse observar singelo, sincero, daquele que só quer entender a si próprio e o seu relacionamento com o todo, já é uma doação profunda a essa consciência divina que nós trazemos dentro de nós. Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Outra pergunta da Kellen Moura. Eu tenho dificuldade para concentrar-me. Qual a melhor técnica para fazer uma boa meditação? Kelly, essa é a questão. Certamente existem zilhões de técnicas interessantes que lhe permitirão ter mais concentração. Provavelmente, até a forma como conduzir a vida de forma mais serena, menos agitada, a gente hoje vive um mundo muito agitado, pode melhorar a sua concentração. O ponto fundamental é o seguinte: mais concentrada ou menos concentrada, em essência, você continua mesmo. Claro que você talvez resolva seus problemas naturais de forma mais eficiente, e isso é positivo. Mas mesmo a pessoa mais eficiente da vida, a pessoa mais preparada, ela ainda assim traz em si uma necessidade de revolução profunda. Então, não podemos dizer que uma melhor técnica, pior técnica vai atender a essa condição essencial. E a proposta da escola não é essa também. A escola entende que, a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, entende que nós temos estados de consciência. Cada um de nós tem o seu estado de consciência natural. Alguns são mais concentrados, outros menos concentrados, e se todos fossem iguais, seríamos como robôs. E é exatamente o que nós não gostaríamos de ser. Então, nossos estados de consciência são importantes da forma como nós somos, para que exista multiplicidade na vida. Mas um elemento unifica todos. Os concentrados, os desconcentrados, esse elemento fundamental. E a busca desse elemento fundamental, esse sim, permite que nós tenhamos o foco adequado para a nossa vida. Samantha Fabiana. Boa noite. Qual é a melhor maneira de pedir a Deus e o universo as bênçãos em nossa vida? Através das meditações? Boa noite, Samantha. Vamos imaginar que Deus seja um ser como nós, que reaja assim como nós. Você acredita nessa possibilidade? De existir um Deus que precisa receber agradecimentos, louvores. Na doutrina universal é dito que existe um demiurgo. Existe um ser que controla esse mundo, que é o mundo que nós vivemos. Mas para além desse demiurgo, que sim, precisa de carinho, afeto, reconhecimento, por isso, orações louváveis a Ele, existe um Deus original, que é a origem de tudo, do todo. Essa ideia original do Deus original, ele é impessoal. Ele é uma força chamadora, fundamental para a humanidade. Ele precisa que o ser humano desperte do seu estado de consciência amedrontado, apavorado, como um animal preso na selva que continua apavorado. Ansiedade, preocupação e medo são sinais de que nós estamos presos a um elemento que não é a nossa essência, não é o nosso elemento fundamental.
Toda busca de proteção, de segurança, é uma busca que, infelizmente, ela vai gerar só a continuidade, sem que a questão fundamental seja resolvida. Uma busca relativa. Mas existe sim uma busca fundamental, uma busca essencial. E essa busca faz parte da necessidade de suspensão dessas práticas comuns, que são recorrentes na tentativa de buscar segurança. Só para finalizar, um exemplo. Uma pessoa que busca muita segurança, ela transforma a sua casa, ela coloca grades na sua janela e fica extremamente segura dentro de casa. Ninguém invade a sua casa. Mas quando você coloca grades na sua janela, você virou prisioneiro da sua própria casa. Então, aquele que busca extrema proteção, por paradoxo, aparente paradoxo, mas porque essa vida ela tem exatamente os seus dois elementos, ela torna o ser humano um prisioneiro dessa necessidade eterna de busca por segurança. Mas tem uma saída para isso tudo, e é o que a gente vem conversando nessa palestra, tá bom? Boa noite, um grande abraço, Samanta. Pergunta do Vimerson Bergamini. Boa noite. Como manter a calma em situações adversas? Alguma sugestão? Realmente é muito difícil manter a calma em situações adversas. E a questão é o seguinte: onde está a calma? Qual é o potencial de calma que existe em cada um de nós? O ser humano, Vimerson, ele tem 3 elementos fundamentais. Ele tem a sua razão, ele tem além dessa questão que nós falamos da sede da questão espiritual, existe uma sede da emoção e existe a forma de agir, a ação espontânea. Quando nós somos ameaçados, como um animal é ameaçado numa situação adversa, nós temos 2 instintos, 2 formas de reagir. Ou nós atacamos, se aquele opositor é mais frágil na nossa rápida avaliação de cenário, ou nós fugimos, se o opositor ele é aparentemente mais forte. Só tem essas 2 alternativas. A terceira alternativa é um outro caminho, um caminho totalmente distinto. Manter a calma em situações adversas é contra-humano, é contranatural, é antinatural. Nas situações adversas, nós vamos sofrer algum tipo de reação. Se nós tentarmos controlar artificialmente esses centros, na verdade, nós estamos criando um novo tipo de condicionamento, extremamente refinado e que nos impede de utilizarmos o que tem de mais precioso na vida, o aprendizado. E aí, cada situação, se nós não utilizarmos nenhum elemento fictício de manter a calma, cada situação adversa será observada na sua profundidade. A nossa consciência limpa, que não pretende nada além de observar, é uma consciência do meio. É aquela que nem corre, nem ataca. E a partir dessa possibilidade, que no início ela pode ser um elemento muito frágil, mas existe dentro de nós essa possibilidade, nós vamos reconhecer as experiências e talvez chegar à conclusão que as situações adversas, elas são chaves de profundo aprendizado sobre nós mesmos. Porque, em geral, aquilo que nos incomoda no outro, na situação adversa, é um elemento interno dentro de nós que precisa ser vencido dentro de nós mesmos, sem artificialismo, sem nenhum elemento que possa ser utilizado de forma externa a nós, com nossos instrumentos. Mas isso tudo, de novo, para aquele que busca uma condição de mudança fundamental. Para aquele que quer apenas resolver uma questão conjuntural, existe uma forma de agir. Diante de uma dor de cabeça, toma-se um remédio de dor de cabeça. Mas se a gente investigar um pouquinho mais as razões das nossas dores de cabeça,
pode ser um profundo aprendizado espiritual no nosso relacionamento com o mundo e a humanidade. Ok? Obrigado pela pergunta. Uma pergunta da Fiamma Gregório Santos. Nossas ações é que influenciam nossa vida espiritual ou o mundo espiritual que determina nossas ações? E a minha liberdade de escolha? Como podemos entender isso? Você fez várias perguntas, eu vou pedir para repetir, porque tem duas, e está excelente suas perguntas. Eu vou tentar dividi-la em duas perguntas, pelo menos. Nossas ações é que influenciam nossa vida espiritual? Então, eu vou responder essa primeiro. Nossas ações é que influenciam a nossa vida espiritual. Está aí a chave fundamental da potencial de mudança. É exatamente isso. Somos nós que somos responsáveis pela nossa vida. É a nossa forma de agir, que é uma projeção da realidade que nós construímos para nós mesmos. Por exemplo, uma metáfora muito interessante. Imagine que cada um, e vocês já devem ter visto essa metáfora em algum lugar, usasse um óculos que transformasse a realidade exatamente do jeito que o estado de consciência individual de cada um projeta. E essa é a verdade. É isso que acontece. A nossa forma de agir é que transforma a realidade ao nosso redor. Por isso que o potencial de mudança do ser humano, da vida e do mundo é enorme. Porque uma mudança de consciência gera uma mudança de atitude que gera a mudança da própria vida. Essa é a chave. Essa é a sequência lógica da mudança. Não é uma mudança externa. Não é uma mudança que vem como um benefício ou uma cobrança. Todas as cobranças e todos os benefícios são reações, como se fosse uma segunda lei de Newton para a humanidade toda, ação e reação. Quando nós damos um murro na parede, em nenhum momento a gente entende que a parede nos agrediu. Nós entendemos claramente que quem causou o problema, a dor, que é uma reação, fomos nós mesmos. Isso vale absolutamente para tudo na vida. Tudo na vida. Então, exatamente isso. Se tomarmos o leme de nossas vidas e na busca na condução desse leme, nós conduzimos a nossa vida para uma profunda interiorização, para o nosso elemento mais profundo que nós temos dentro de nós, que é essa consciência divina. Que os Rosa Cruzes sempre falaram dessa consciência divina, mas não só eles, toda a doutrina universal, essa possibilidade de toque, essa possibilidade de abertura, muda a nossa consciência e muda a nossa forma de agir. Então, na outra pergunta eu havia dito, 3 centros. Muda o nosso sentir em relação à vida, muda a nossa compreensão e muda a nossa ação. Essa sequência é a grande sequência e é exatamente isso. A outra pergunta dela. E minha liberdade de escolha? Como posso entender isso? Sua liberdade de escolha é exatamente isso que a gente falou. Essa é a chave do livre-arbítrio. É verdade que nós somos livres? Não. Nós estamos presos aos nossos condicionamentos. E mais, estamos presos aos condicionamentos coletivos. O que seria uma cultura de um país se não um condicionamento coletivo? O que seria a cultura de uma empresa se não o condicionamento coletivo? Nós estamos inseridos nesse grande aquário que são os condicionamentos individuais e coletivos. Mas eles são determinantes? Eles são a única questão que importa? Não. A partir do momento que uma pessoa tenta sair desse aquário e colocar sua cabeça para fora do aquário, a partir desse momento, uma luz se abre e é possível reestabelecer uma condição de liberdade. E aí sim, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é decidir. Eu quero utilizar a minha vida para minha satisfação e minha identificação comigo próprio e com o meu grupo de afinidade, ou
apesar dessa minha necessidade, sim, que não vai ser abandonada, de conviver com a minha vida e meu grupo de afinidade, eu vou buscar a essência da minha vida. Eu vou buscar uma mudança no mundo e na humanidade, não a partir de uma cobrança externa a mim, mas a partir de uma cobrança interna a mim. Mais forte é quem vence a si mesmo. Essa é a chave da mudança. Mas só tem essa possibilidade quem adquiriu, por uma necessidade, uma busca interior, o livre-arbítrio. E não por um exercício, e não por uma prática, mas por uma necessidade. Aquele que bebe água e sabe o valor da água, só sabe o valor da água aquele que tem sede. Aquele que busca a liberdade, não são todos que buscam a liberdade. Não adianta forçar que alguém que não quer beber uma água, beba. Mas aquele que busca a liberdade como você, tem que ir atrás da liberdade. Ir atrás da liberdade, essa busca não é fora, é dentro. E essa é o potencial do livre-arbítrio. A Nina D. está perguntando: o que seria forçar essa meditação na prática? Forçar na prática, vamos colocar esse forçar em 2 graus. Nina, 2 graus de pressão. Vamos, antes de colocar isso, vamos imaginar uma seringa. Todo mundo já fez essa brincadeira, tampa uma ponta da seringa e empurra a outra ponta. A gente sabe que a gente está aumentando a pressão atmosférica interna dentro da seringa, um bolo, né? E quando a gente larga, o que isso acontece? Uma pressão, ela gera uma resultante diferente, com muito mais intensidade, aquele movimento forçado. Com essa ideia em mente, todas as práticas forçadas, todas as práticas que não são práticas que partem de um autoconhecimento, de um processo, de um caminhar espiritual, elas são práticas que têm como consequência uma explosão em determinado momento. Então, sendo mais explícito ainda com a sua pergunta, existem os exercícios, que são feitos às vezes, técnicas de som, de música, para que se atinja as ondas cerebrais, conforme nós falamos, entrar em alfa, entrar, por exemplo, em teta, entrar em delta, de forma forçada, por meio a mantras, por meio a música, por meio a emissão de determinados sons, que são os mantras repetitivos, é possível atingir essas ondas cerebrais. Contudo, o resultado e a resultante disso é que o nosso círculo de fogo da pineal, ele fica fragilizado e nos abrimos ao subconsciente. E além do que, o retorno ao consciente vem com aquele impulso todo de uma força, de uma pressão. A outra forma forçada, mais leve do que essa, é uma pessoa que resolve se controlar. Agora vamos controlar. Eu vou ser uma pessoa boa. Eu vou ser uma pessoa mais educada. Eu vou ser Claro que a vida em sociedade nos obriga a algum grau de opressão. Não dá para fugir disso. Não dá para simplesmente dizer que cada um faça o que quer. A liberdade para o ego, e aí é uma má compreensão da liberdade, é o caos completo. É claro que existem regras de convivência que precisam ser estabelecidas para a vida em sociedade. Mas, para além disso, existem pessoas que buscam se autocontrolar. Então, existem os exercícios e existe a tentativa de autocontrole. Essa tentativa de autocontrole é exatamente isso, essa visão da explosão. Num determinado momento, a gente explode. E esse é o grande problema da busca forçada do certo, da bondade, da alegria. Pessoas que simplesmente, não, vamos pensar só positivo, não vamos pensar negativo. Não tem nada de errado nisso. O problema é que é uma forçação de barra, né? Então, toda vez que você força a barra, ela, quando explode, ela vem como uma resultante de uma grande negatividade. Nessa vida que a gente vive, toda a nossa ação gera uma reação, ou seja, toda ação gera uma sombra. Mas existe uma ação que não gera sombra, que não é forçada, que é exatamente como diz o hermetismo original, Hermes Trismegisto, é quando nós estamos no movimento e não no contramovimento. A grande dor humana, a grande dor da humanidade é exatamente tentar no contramovimento.
Existe uma conexão absoluta entre todos os seres humanos, e não é a partir dessa consciência individual egóica, é a partir dessa consciência universal que nós trazemos dentro de nós. Tá bom, Nina? Obrigado pela pergunta. O Júlio César De Luca pergunta: a meditação ou concentração em nosso ser divino no coração não facilita a manifestação desse ser divino? Se não, como desenvolvê-lo? É isso, boa pergunta, boa pergunta. A meditação, toda a meditação forçada, toda prática forçada, ela, infelizmente, ela hoje, pela estrutura atual do ser humano atual, ela não leva a essa ligação. Por quê? Qual é a base dessa meditação? Qual é o elemento dela? É a nossa consciência individual. Imaginem aquela história de Midas. O que é aquela história do rei Midas? Que ao tocar o ouro, ele se transforma em ouro. Ele se vira uma estátua dourada. É um pouco essa ideia de tentar atingir esse divino a partir do natural, da consciência natural. A consciência natural é uma consciência muito importante para o processo espiritual, porque ela é reveladora, ela é desmascaradora. Mas a própria consciência divina demonstra como se dá essa manifestação. Então, toda vez que a consciência natural ela tenta se apropriar do divino, ela se cristaliza. Ela perde a condição de ligação original, porque não é possível tocar com mãos naturais o que é puro. E essa é a chave divina. É como se esse tesouro estivesse guardado em nosso coração, mas ele é inatingível para o ser humano natural, que tem a tendência de fazer o quê? Organizar, catalogar, acumular mais conhecimento, mais pureza, mais beleza para si próprio. Essa é a grande questão. Então, o problema é, qual é a base diante do qual está sendo utilizado? A base é a consciência individual de forma forçada? Não vai atingir. E se atingir, ela não vai resultar em um encontro, conforme foi dito esse exemplo de Midas, um encontro que dê plena consciência dele. Mas fique tranquilo, Deus não abandona a obra de suas mãos. Então, esse encontro se dá, em geral, ao contrário. É a consciência divina que nos incomoda, nos coloca como buscadores. É ela que vem ao nosso encontro. Quando nós estamos abertos, quando nós estamos não prontos, porque prontos jamais estamos, mas quando estamos diante de uma condição de pureza, de clareza mental e de autoconsciência da nossa insuficiência para atingir isso. Uma passagem muito bonita que fala sobre isso, sobre o estado de consciência daquele que reconhece o divino dentro de si, é a passagem do estado de consciência joanino. A gente pode ver o Evangelho como estados de consciência. Então, João, quando ele recebe esse vislumbre de uma nova consciência, que é a consciência de Jesus, que está nas margens, na outra margem do Jordão, que é o nosso estado sanguíneo, ele diz que não é capaz de desatar as sandálias dos seus pés. Ou seja, não é capaz de fazer nenhum elemento dos mais simples possíveis para essa nova consciência que vem. E, por fim, ele diz, é preciso que essa consciência, Cristo, essa consciência Jesus, essa consciência divina, cresça e eu diminua. E não eu me aproprie dela. Essa é uma chave profunda do conhecimento da doutrina universal. O Eleuso Xavier Caribe Xavier pergunta: o Rosa Cruz acredita na reencarnação? Acredita na reencarnação, mas não na reencarnação da personalidade humana. Meu nome é Cláudio, eu não me apresentei a vocês. O Cláudio, ele é um arquétipo, uma força, uma vitalidade, que não é só o físico, naturalmente, ele tem os elementos mais sutis, o corpo etérico, o astral, o mental. E o Cláudio, ele acaba. 70 anos, 75 anos, acaba. E o que sobra? Sobram dois elementos. Todas as experiências vividas pelo Cláudio, eles são acumulados no que a gente chama de karma, e esse princípio divino que não foi atingido. Se ele não foi atingido adequadamente, ele se mantém em estado latente numa estrutura que nós chamamos de
pequeno mundo de microcosmo. Os Rosa Cruzes sempre falaram que o ser humano original ele não é só essa estrutura, conforme nós conhecemos. É uma estrutura muito mais complexa, chamada de microcosmo, pequeno mundo. Então, o reencarne é um reencarne do microcosmo. Então, o microcosmo ele vai viver na roda de Sansara várias experiências, e esse microcosmo ele não tem consciência plena de si próprio. Ele é um ser semiconsciente. Ele depende sempre de uma personalidade, que somos nós, que vão habitar provisoriamente o microcosmo. E essa habitação provisória vai gerar a potencialidade de libertar esse microcosmo a partir dessa consciência divina ou acumular novas experiências. E essa é a visão sintética da reencarnação do ponto de vista da escola espiritual da Rosa Cruz Alta. A Aline Danilo Sampaio pergunta: o que fazer quando captamos ondas positivas e negativas dos outros, uma vez que sentimos tudo com muita intensidade e não conseguimos controlar? Essa é uma questão interessante, porque a gente está vivendo um momento, a gente chama isso, né, vem se chamando a Era de Aquários. Então, a Era de Aquários ela tem uma característica, ela é a Era da transparência. A gente percebe isso nas relações humanas, é muito claro nas relações econômicas. A situação política mundial global está sofrendo um processo de complicação enorme, porque está tudo transparente. E essa transparência também nos mundos sutis. Então, essa sua percepção, ela é uma percepção real. A humanidade, os jovens, as crianças, cada vez mais, eles vão vir com essa percepção. E a única coisa que a gente tem para dizer, muito sinceramente, é o que vai gerar de resultado nessa nova característica é um potencial de mudança muito rápido, porque nós vamos perceber de forma muito clara a reação que nós causamos. Porque quando nós sentimos as ondas positivas e negativas, e positivo e negativo é exatamente o que é esse mundo é recheado de positivo e negativo, mas agora estamos sentindo. Algumas pessoas estão sentindo de forma muito clara, as crianças vão sentir cada vez mais claro, porque é a tendência da época. Isso possibilitará um autoconhecimento acelerado para aqueles que buscam uma saída fundamental. E, por outro lado, para aqueles que tentam equilibrar essa balança do bem e do mal, talvez seja revelado de forma muito rápida que essa balança não tem equilíbrio. Que toda ação gera uma reação. Toda bondade, não vou dizer que gera uma maldade, mas gera um resultado oposto, com a mesma intensidade em sentido oposto, né? Com a mesma intensidade. Toda luz gera sombra. Isso é extremamente revelador para todos nós. É uma fase de um despertar coletivo. A humanidade está vivendo isso de forma muito clara. E está revelando para ela exatamente a insuficiência da ação de uma mão. É preciso que o ser humano se reconheça com duas mãos. O ser humano dual. E aí, a partir desse reconhecimento, realize aquilo que cada um vai definir como seu fundamento. Uns vão se aprofundar na matéria, vão buscar prazer profundo para hoje, porque amanhã não tem importância, mas outros vão buscar uma revolução espiritual. É por isso que escolas espirituais, como a Rosa Cruz Áurea, elas surgem em determinadas épocas do mundo, de forma muito clara e transparente também. Porque existe na humanidade um potencial de mudança muito grande. Nem sempre foi possível falar disso que nós estamos falando de forma tão clara. Em outros tempos a gente estava sendo queimado. Mas hoje é possível falar de forma muito clara disso. Então, para você, um certo consolo. Certamente você não é a única. A humanidade toda está caminhando nesse sentido. Patrick Mello pergunta: é possível tornar a energia do local em que estamos melhor com a meditação e assim harmonizar o ambiente? Patrick, vamos imaginar que todos fizessem essa movimentação. Possível é. O ser humano tem um potencial inexplorado, muito grande. É sempre possível controlar os reinos mais sutis. É possível sim, mas há um custo. E essa é a questão. E essa é a questão que a gente precisa ter clareza muito grande. Nós vivemos num mundo da dualidade.
Não tem nenhum movimento unilateral nesse mundo. Nada, quando a gente pega o carro e passa a andar em alta velocidade, a gente chega rapidamente em vários lugares, com muito mais conforto, mas o resultado é poluição. Quando nós recebemos uma casa limpa, toda organizada, bonitinha, se no final do dia a gente for na nossa lixeira, a gente vai ver a quantidade de lixo produzido, é absurdo. A gente não quer jogar o lixo na rua, é verdade, um hábito maravilhoso, mas a gente não tem consciência que o lixo está indo para um saco plástico. E esse saco plástico, naturalmente, a gente sabe que ele é um lixo que vai demorar anos e anos para ser resolvido. Não tem nenhuma reação, nenhuma ação que não gere uma reação. Então, se por hipótese nós usarmos toda a nossa energia para purificar o ambiente, em primeiro lugar, nós vamos ficar sem energia. A nossa energia é preciosa demais para isso. A vida, ela tem seus mecanismos de equilíbrio. E se nós tentarmos romper esse mecanismo de equilíbrio, ele virá com mais força para exigir mais energia nossa. Talvez você já tenha visto um filme Matrix, que mostra o quanto nós somos energia, geração de energia. E toda vez que a gente tenta, como um mago, controlar as situações, nós fragilizamos profundamente a nossa estrutura interna e impedimos que façamos, de fato, aquilo que a gente quer, que é uma mudança definitivamente na vida. A gente resolve um problema local, localizado, do astral que a gente está vivendo, mas nos fragiliza de uma maneira, enfraquece e abre a nossa pineal para o nosso subconsciente e nos coloca em uma situação de aprisionamento com o velho, com o antigo. Então, tudo tem os dois lados. Mas o ser humano não é só isso, conforme a gente tem falado nessa palestra. Existe um elemento fundamental que é chamado no budismo do caminho do meio. Tá bom? Boa noite, um abraço. O Sócrates Urbani pergunta: como sair da roda de Sansara? Como sair da roda de Sansara? Muito boa pergunta. Para aqueles que não sabem o que é a roda de Sansara, a gente falou rapidamente aqui da roda de Sansara. O ser humano, ele tem um elemento fundamental de mudança, que é a morte. A morte, na verdade, ao contrário do que parece, ela é, entre aspas, um grande potencial de mudança. Porque, diante da consciência da morte, a gente precisa buscar uma decisão fundamental e não particular e não marginal da nossa vida. A roda de Sansara é a roda do nascimento, da vida e da morte. Então, nós estamos presos como uma estrutura física, como uma estrutura microcósmica, a uma roda de Sansara. Mas nós estamos também presos. No nosso dia a dia comum, há uma roda de Sansara. Vejam, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou sexta-feira, vou descansar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou sexta-feira, vou descansar. Amanhece de manhã, de noite dorme. O dormir não é uma morte? O despertar não é uma vida? Como vencer esse processo? E aí, a grande questão. Esse vencer é o que nos possibilita voltarmos a ser um ser humano. Um ser humano que volta a ser senhor de si e ter livre-arbítrio. Esse vencer a si mesmo é vencer também a roda de Sansara, não só para si mesmo, mas para os demais. E ele se dá a partir de um processo de profundo autoconhecimento. Autoconhecimento acompanhado de um desejo que não é forçado, mas é um desejo, um anelo sincero de libertação. De libertação de quê? Da roda de Sansara. Dessa roda de Sansara que pode ser a roda de Sansara diária, a roda de Sansara semanal, a roda de Sansara microcósmica. E esse desejo, essa chama que arde dentro de nós, acompanhada de um autoconhecimento, é a chave para esse rompimento. Mas só percebe essa roda quem se percebe aprisionado. Quem não se percebe aprisionado continua não percebendo nada e, naturalmente, não precisa fazer nenhuma mudança fundamental em seu ser, uma vez que não sente essa necessidade. Obrigado pela pergunta. Mais 2 perguntas e a gente encerra, tá bom? A Aline Danilo Sampaio pergunta: o ser microcósmico é influenciado por Deus?
Com certeza. Deus não abandona. Tudo é influenciado por Deus. Essa influência, a questão é como Deus influencia. Como se dá essa influência? Tudo, absolutamente tudo é influenciado por Deus. Todos os reinos da natureza, do mineral ao nominal, tudo é influenciado por Deus. Deus não abandona a obra de suas mãos. A questão é, como é essa ação? Existe um simbolismo muito precioso para o Rosa Cruz, que nós chamamos do Poço de Cristão Rosa Cruz. E ele representa uma manifestação da divindade de forma muito clara. A manifestação de Deus é como se fosse uma corda, é como se fosse um chamado, é como se fosse um despertar. E só desperta aqueles que estão sonolentos, que estão dormindo. Então Deus é uma radiação cósmica universal que atinge o ser humano e atinge o microcosmo, porque entre o ser humano e o microcosmo tem um ponto muito claro de conexão, essa rosa do coração. Essa rosa de coração é atingida quando? A todo momento. O grande problema do ser humano é que nós estamos tão fixados em nós mesmos que nós sentimos uma saudade, como diz lá o Renato Russo, saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi, como se fosse um sentimento de uma tristezinha. E, na verdade, é um toque profundo do ser humano, da divindade, que só faz esse movimento. Deus não abandona a obra de suas mãos. É preciso que o ser humano desperte. Mas essa força divina, ela dá o livre-arbítrio ao ser humano e sempre deu. Por isso que ela jamais vai forçar. Então, só para aqueles que precisam, é passível um processo de iniciação, que se dá exatamente pelos elementos que a gente colocou, que é um anseio de libertação e um autoconhecimento, que é o início desse processo. Obrigado pela sua pergunta. Mais uma para a gente encerrar, para a gente fechar o nosso horário aqui. A Marisa Dias pergunta: como fazer parte da Rosa Cruz? Marisa, essa resposta é fácil. Depende de onde você mora. A gente tem salas de contato, né? Recentemente a escola ela vem fazendo essas palestras virtuais de 15 em 15 dias, mas você certamente tem condição de entrar via Facebook para descobrir onde a escola tem suas localidades ou no próprio site da escola. E aí, naturalmente, você tem a possibilidade também de fazer um curso virtual que facilita para quem mora distante. E é um caminhar, né? A escola não tem a pretensão de impor a ninguém nada. É como se fosse um casamento, né? Entre a proposta da escola, a escola tem instrumentos que não são exercícios, práticas, conforme a gente vem falado, mas tem elementos que, os livros, por exemplo, que estão aqui atrás, né? Que auxiliam o buscador no seu auto-reconhecimento, no seu processo de auto-iniciação, e o candidato que tem o interesse. Então, essa questão é muito simples. Se você mandar aí no chat onde você mora, aí, naturalmente a gente vai te encaminhar para ver a possibilidade de ter um contato mais próximo com você. Isso não é complicado. A gente tem vários meios de comunicação hoje, tá bom? Ok. Então, amigos, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a possibilidade de estarmos juntos nessa 1 hora conversando. Espero que tenha sido proveitoso para a gente fazer essa reflexão. O nosso objetivo é trazer esse elemento fundamental, que é da dualidade, e todos os elementos que estão por trás. E convidamos vocês, naturalmente, para estar conosco daqui a 15 dias numa outra palestra, ou em algum contato que vocês queiram estar pessoalmente, onde a Rosa Cruz tem as suas sedes. Para além disso, se vocês quiserem, hoje os livros virtuais são gratuitos, então é muito fácil entender um pouquinho mais da escola. Espero que essa palestra de hoje tenha sido esclarecedora, tá bom? Uma boa noite a todos.